Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, canal que vai falar sempre da Juventus de Turim aqui no Brasil, né? Então, se você não conhece o canal, inscreva-se, né? Deixa aquele like, que isso vai ajudar muito a outros simpatizantes ou até mesmo os torcedores da Juventus a conhecerem aqui o Finestra Bianconera e, claro, né, poder trocar uma ideia sobre Juventus, né? E sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, JFC São Paulo do Brasil, né? Estou sem o cartãozinho do fã-clube aqui, mas enfim. Esse vídeo aqui, hoje não teve jogo, não tem nenhuma notícia de mercado, né? Mas a Juventus entra em campo domingo, 15 para 5 da tarde, horário de Brasília, contra o Napoli, lá no estádio do Maradona. Mas a notícia que pegou todos hoje, não tanto de surpresa, mas que choca um pouco o mundo do futebol, é a confirmação dos 4 anos de suspensão do Paul Pogba. E aí a gente tem que falar um pouco do Pogba, eu disse um pouco, né? Porque é um jogador que foi trazido de volta pela Juventus, né? Um triste fim de carreira de um jogador que é jovem ainda e que surgiu no mundo do futebol como um fenômeno na posição dele, né? E ele acabou se perdendo por várias situações extra-campo, tem problemas envolvendo familiares, teve o problema com o irmão dele ali, e essas coisas acabam afetando o jogador. Mas claro que o Pogba também procura confusão. É que nem alguns jogadores polêmicos que na gíria do futebol a gente fala que é para-raio, né? Ele procura também um pouco dos problemas. E aí, para mim, essa punição que sai hoje de 4 anos, que pode ter aí um recurso, mas dificilmente vai mudar essa história, para mim decreta ali o fim da carreira do francês Pogba, que, veja bem, é um cara bem sucedido no futebol, ganhou vários títulos nacionais, né, e conseguiu ser campeão do mundo em 2018 com a França. Fez até uma Copa muito boa, longe de ser aquele Pogba da temporada 15-16 no auge dele, né? Para quem não lembra, ele era o reserva do Marquísio quando o Antônio Conte era treinador da Juventus. Marquísio se firmou na posição, era intocável, né? Jogando bem, fazendo aproximação, fazendo gols. E aí o Pogba entrou numa partida, acho que foi contra o Napoli, eu não me recordo se foi contra o Napoli ou contra o Palermo, acho que foi contra o Napoli, e entrou no lugar do Marquísio. E ele destruiu. E aí o Conte começou a colocar ele aos poucos, né? E aos poucos ele pegou a posição do Marquísio e era um absurdo a gente achar que o Marquísio podia ser banco de alguém naquele time. E o Pogba fez por onde merecer. Não tinha, num determinado momento, depois de uma meia dúzia de jogos que o Pogba entrava, não tinha como você falar, esse cara tem que ficar fora do time porque o Marquísio é o Marquísio joga muita bola. A questão é que o Pogba estava jogando melhor que o Marquísio, mesmo sendo mais jovem. E aí diventou, né, como a gente fala na Itália, se transformou num fenômeno da posição e fez parte daquele meio campo mágico ao lado do Vidal, do Pirlo e do próprio Marquísio, né, que chegou na final da Champions em 2015, protagonizou um lance polêmico quando sofreu um pênalti do Daniel Alves quando o jogo estava empatado, né? Abrindo um parênteses rapidinho, o presidente da UEFA era o Platini, né? Grande ídolo da Juventus, e dizem que a Juventus é favorecida, né? Na Champions, que a gente não consegue ganhar. Pois é, e o Pogba sofreu um pênalti não marcado. Fecha parênteses. Pogba fez uma temporada fantástica depois, 15-16, quando a Juventus, né, nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Italiano, estava em 15º lugar, fora da luta do Scudetto no primeiro turno, e aí a Juventus faz uma reviravolta no segundo turno, vencendo 15, 16 jogos seguidos, e o Pogba participa de todos os jogos, e na maioria deles sendo decisivo, nem tanto com gols, mas com assistências, né? Sabe aquela jogada que o cara dá de bandeja o gol para o atacante? Então, e a Juventus chegou no Scudetto, se não me engano foi o 6º seguido daquela saga de 9 títulos. Depois disso, Pogba resolveu, claro, né, o raio
falecido Raiola, que era o empresário dele, levou ele de volta para o Manchester passava por uma reestruturação. Para mim não foi uma melhor escolha do Pogba, pesou muito dinheiro, ele pensou muito na grana, e ali, mal sabia ele que estava encerrando a carreira dele ali, não no dia de hoje, ali, porque dali em diante ele nunca mais foi o mesmo, nem no Manchester, em lugar nenhum. Ele deve muito ao Deschamps, que levou ele para a Copa do Mundo, e na Copa do Mundo, com um time pronto, montado da França, ele se encaixou, porque bola ele sabe jogar, e ele foi bem. Mas ele foi bem assim, não foi imprescindível para aquela conquista. O Dembélé e o Mbappé foram, né, muito mais importantes. Mas ali ele foi um belo protagonista, um belo coadjuvante, e ajudou a França a chegar no título do Mundial de 2018. E hoje essa sentença condena de vez esses 4 anos, né, por doping o Pogba. Eu quero esclarecer o seguinte, para quem não acompanhou essa situação, é muito chato você ver a palavra Juventus e a palavra doping, as pessoas têm a mente já tendenciosa. O Pogba não se dopou de maneira proposital e principalmente não foi através dos médicos da Juventus. Só para recapitular, ele estava nos Estados Unidos, usou uma substância que nos Estados Unidos não é proibida, mas na Itália é proibida, e o médico dele, pessoal, particular dele, que deu essa substância, que recomendou essa substância. E aí o Pogba errou. Ele devia ligar para o médico da Juventus e falar: olha, eu posso tomar isso? Com certeza o médico da Juventus ia dizer: não, meu filho, você não pode tomar, porque aqui na Itália isso é proibido, e se você for pego, você está lascado. Ele não fez isso, ele não consultou o médico da Juventus, foi no do amigo dele, médico particular, ele nos Estados Unidos, ingeriu essa substância, né? E aí pegou o doping. Só para esclarecer. Mas, de maneira indireta, por ser um jogador que pertence à Juventus, vem nominado o nome da Juventus. Então, para a gente poder deixar bem claro que não teve participação nenhuma dos médicos da Juventus nessa situação do Pogba, que infelizmente um jogador jovem, muito, mas muito talentoso, que acaba cavando aí, antecipando o fim de carreira, porque, repito, antes do doping, antes de voltar para a Juventus, ele já não vinha jogando nada no Manchester. De 2017 até o retorno dele na Juventus, ele não jogou nada e foi até reserva no Manchester, né? Independente de ter lá rixas com os treinadores que passaram por lá. Independente disso, né? Nas vezes que ele entrou, não conseguiu jogar e repetir o futebol que ele mostrou na Juventus. Portanto, a carreira dele acabou justamente em 16, 17, quando ele sai da Juventus, infelizmente. Resta lamentar, mas também procurou o problema. É isso que eu queria falar sobre o Pogba. E vida que segue. Domingo, o jogo é contra o Napoli, a Juventus continua em segundo, o Milan perdeu, então vamos aí tentar, quanto mais pontos fizer aí, a gente poder agarrar de vez essa vaga na próxima Champions. E vou deixar aqui um spoiler. A palavra do momento é essa, spoiler. O Giuntoli está trabalhando no mercado. Vou repetir, o Giuntoli está trabalhando no mercado. Dá um like no vídeo, sempre força vive. Fino alla fine, que pecado, Pogba, que pecado.